A humildade de espírito fala de uma humildade interior. Ela tem muito mais a ver não com o que eu falo, não com o que eu verbalizo, não com o que eu faço exteriormente, mas com o que eu penso de mim. Como é que eu me posiciono em relação às outras pessoas? Como é que eu me posiciono em relação a Deus? Será que existe verdadeira humildade ou apenas aquela falsa humildade que eu exercito para alcançar determinados fins, ainda que religiosos? De repente eu quero impressionar as pessoas, de repente eu quero impressionar a igreja, de repente eu tenho a pretensão de querer impressionar a Deus com uma atitude exteriormente, humilde, quando na verdade o meu coração ainda é um coração soberbo e orgulhoso, Eu quero começar dizendo que a humildade não tem nada a ver com a quantidade de bens que eu possuo, realmente não. Eu já trabalhei, já disse aqui uma vez, em comunidades extremamente carentes, onde os irmãos, muitos deles residiam em casas de madeirite. E vi pessoas naquele meio extremamente humildes, mas vi também pessoas muito orgulhosas. Portanto, há pobres materialmente que são também orgulhosos e há pobres humildes. Da mesma forma, nós já ministramos em comunidades muito mais ricas, como os bairros nobres aqui de Brasília, e nesses bairros a gente encontra pessoas orgulhosas, mas também encontra pessoas humildes. Portanto, a humildade não tem muito a ver com a quantidade de bens que eu possuo, certo? Aliás, Jesus disse isso muito bem. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens, na abundância de bens que ele possui. Certo? Então, eu ser rico ou ser pobre não fala de humildade, mas aquilo que está no meu coração. E isso é algo muito interessante, porque Jesus aqui, ele vai exatamente contra o espírito que reinava, entre os religiosos, os fariseus e o próprio povo, que estava habituado a ver aquelas pompas dos religiosos da época, que ostentavam uma humildade que na verdade era falsa. E é muito fácil ostentar a humildade, queridos? E tem pessoas que se exercitam e ficam boas nisso. Mas o que é que se passa exatamente no meu coração? Será que eu estou me achando realmente o que a Bíblia me ensina que eu sou? Um homem dependente da misericórdia, da graça de Deus? Um homem que não só precisa amar e perdoar, mas precisa ser perdoado tanto por Deus quanto pelo próximo? Será que eu me enxergo como alguém miserável, pobre, cego e nu, que só tem acesso a Deus por causa da graça que foi estendida em meu favor e da fé que Ele mesmo produziu em mim pelo seu Espírito? Percebe? Então Jesus aqui, o que ele está falando é da verdadeira adoração, da verdadeira humildade, da verdadeira religião. Ele já havia dito à mulher samaritana, aliás, aqui é no passado, mas ele ainda haveria de dizer à mulher samaritana, que o Pai procura para si os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, a religião aceitável a Deus não é a religião exterior, não é a religião de ostentação e de aparência, mas é a religião interior, que tem a ver com o meu coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Amém? Então, os humildes de espírito são esses que são humildes interiormente, aqueles que reconhecem que precisam caminhar mais e mais, que reconhecem que precisam do amor e do perdão de Deus, que precisam crescer e se alimentar a cada dia e são submissos ao Pai e submissos também às autoridades constituídas por Deus. Amém? Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o galardão, olha a recompensa. De que choro Jesus está falando aqui? Será que é aquele choro de assistir uma série do Netflix e ficar emocionado, comovido? Será que é o choro quando eu sou atingido por alguma coisa do dia a dia? Não, amados. Este choro é um choro de pesar, de consternação pelo estado das coisas, pelas almas que se perdem, pelas injustiças que são praticadas todos os dias no mundo, pela corrupção, pela violência, pelo afastamento da humanidade do seu Criador e da palavra da vida. Esses que choram, choram porque reconhecem a miséria humana, choram porque reconhecem a sua própria miséria, choram porque reconhecem que por mais que se esforcem, ainda assim não conseguem agradar a Deus pela sua santidade, apenas pela graça de Deus que é estendida em seu favor. Então são esses os que choram porque desejam que a palavra de Deus se
cumpram e veem, infelizmente, as almas se perderem a cada dia. Choram porque o evangelho é rejeitado, choram porque os princípios e os valores morais da Bíblia são negligenciados e às vezes agredidos todos os dias por um mundo, um sistema corrupto que leva todos os homens à perdição. Este é o choro, é o choro da consternação, do pesar, né? Mas eles serão consolados, assim como todos aqueles que andam em Cristo Jesus serão consolados. Amém? Quem são os mansos? Queridos, para você ver como é que a palavra de Deus vai no sentido totalmente oposto, contrário a todos aos valores que são ensinados no mundo. Nós fomos desde criança, nós somos educados, treinados, né? Para nunca sermos passados para trás, para não levar desaforo para casa, não é verdade? Para nos vingarmos imediatamente. Se alguém pisa no meu calo, eu dou uma canelada. Se alguém me dá uma canelada, eu dou um soco no estômago. Se eu levo um soco no estômago, eu quero trucidar aquela pessoa, porque o meu coração, amada, a minha estrutura, né, a minha personalidade é construída, né, com base em valores que levam a isso, a vingança imediata, né? Ao passo que os mansos são como Jesus. Não tem essa pressa em fazer valer os seus direitos. Não tem essa pressa em ver a vingança de Deus. Não tem pressa em que Deus pese a mão ou exerça juízo sobre alguém. Pelo contrário, quando eles são atingidos, eles relevam, eles são longânimos, eles deixam as coisas esfriarem, eles buscam e dão oportunidade para que outros reflitam. Você lembra de Estevão, no capítulo 7 de Atos, quando ele é apedrejado, né? Estevão, quando é apedrejado, o primeiro mártir lá no livro de Atos, sabe quais foram as últimas palavras? Ele injustamente foi apedrejado, porque era forma de execução judaica, né? Ele foi injustamente acusado, apedrejado e executado, morto, né? E sabe quais foram as últimas palavras dele? Senhor, não lhes imputes esse pecado. Foram as últimas palavras de Estevão, e logo a seguir ele fechou os olhos. Um homem manso, transformado, né? Um homem regenerado, nascido de novo, que vai contra tudo que o sistema do mundo ensina, mas ama os valores da palavra de Deus. E ele se porta dessa forma não apenas exteriormente, porque ele é humilde de espírito, ele chora por causa da ignorância daquelas pessoas, assim como Jesus na cruz sofreu por causa da cegueira daquelas pessoas que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será que quando você é atingido, será que quando você é ferido, você tem essa largueza, né, de ânimo e de espírito, de relevar essas coisas e apenas imaginar, puxa, aquela pessoa está cega, ela não está vendo o que ela está fazendo. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Esses são os mansos, né, amados? E eles herdarão a terra. A próxima qualidade são aqueles que têm fome e sede de justiça. O que significa essa justiça? Ah, não, pastor, isso é o seguinte: quando eu vejo uma pessoa ser injustiçada na rua, quando eu vejo uma mulher ser injustiçada pelo marido, ou um marido ser injustiçado pela esposa, ou então quando eu vejo que a justiça, né, não é imparcial, eu sofro com isso. Isso é muito bom, mas a justiça que o texto se refere aqui, que Jesus se refere, é a vontade de Deus. Aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que têm desejo intenso de que a vontade de Deus seja feita na terra. Por isso que Jesus diz logo adiante ali em 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa justiça é a vontade de Deus, porque Deus é o referencial máximo de justiça. Tudo que sai do homem, tudo que sai da boca do homem, tudo que sai do coração do homem é corrupto por natureza. Mas aquilo que Deus faz é justo, é reto e é sempre bom. E é essa vontade que todos nós desejamos que seja feita, né? Eu fico vendo eu já falei aqui também algumas vezes,
nesse período que a gente está passando de crise, de pandemia, muitos oram para que Deus abençoe e livre essa nação da infecção, que livre essa nação da pandemia e tudo mais. Mas sabe qual deve ser realmente a nossa oração? Senhor, que essa nação se arrependa. Sabe por quê, queridos? Porque a verdadeira infecção não está no coronavírus. A verdadeira infecção está no nosso coração e se chama pecado, se chama corrupção moral, se chama afastamento de Deus. É disso que nós temos que... É para isso que nós temos que orar, para que Deus afaste essa infecção. E aqui, queridos, eu quero ler uma pequena frase de um autor que eu admiro, que é o John Ryle. Recomendo o livro, sempre recomendo para os meus alunos também na escola bíblica, Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Também do século XIX, um puritano também, né? Anglicano. E eu vou só citar uma pequena frase dele sobre o pecado que ele traz nesse livro, página 28. Ele diz assim: em suma, o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, nas nações, povos e línguas. Uma enfermidade da qual apenas um único homem, nascido de mulher, esteve isento. Preciso dizer que esse único homem foi o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós é perfeito e nós temos que reconhecer isso, né? E a verdadeira infecção que assola o país e assola o mundo, queridos, não é a do coronavírus, nem foi a peste negra, nem foi a gripe espanhola. Todas essas são perigosas, são crises que nós devemos enfrentar com coragem. Mas essas são as menores das nossas crises. A maior de todas é a crise moral. Não há nenhuma crise que se compare ou em qualquer tempo do mundo tenha se comparado a essa crise moral que assola a humanidade desde que o homem caiu, né? Desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden. Amém? Então, bem-aventurados os que se opõem contra isso. Bem-aventurados os que desejam que a vontade de Deus seja feita, porque eles serão fartos. É dessa fome que Deus está atrás. É dessa fome. São esses adoradores que Deus procura. Os que têm fome de que seja feita a vontade de Deus no mundo, na sua própria vida, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério e em tudo que ele fizer. Que a justiça de Deus, a vontade de Deus esteja presente, né? Coisa linda, né, queridos? A seguir vem os misericordiosos. Quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que compreendem tudo isso que eu falei antes, né? E têm compaixão daqueles que estão distantes da palavra de Deus. Tem compaixão daqueles que sofrem. Tem compaixão até daqueles que o ofendem. Assim como Jesus também teve compaixão de toda a multidão que o condenou e o crucificou. Na verdade, esses são os misericordiosos, que reconhecem que aqueles que estão em miséria merecem a atenção daqueles que enxergam. Os cegos precisam do cuidado daqueles que enxergam. Se você crê e confia na palavra de Deus, você é um instrumento de Deus para alcançar pessoas que não têm o mesmo discernimento. E você precisa trazer, né? Você precisa ser instrumento de Deus para trazer esse evangelho da vida, do conforto, do consolo, né? Da alegria, da reconciliação e da reconstrução. Os misericordiosos são aqueles que têm o coração voltado para a miséria alheia, que reconhecem que essa miséria que essas pessoas, de que essas pessoas são portadoras, é uma miséria que vem da ignorância, que vem da cegueira e que vem do pecado, né? Então nós nos insurgimos contra isso e desejamos a misericórdia, o perdão. E quando eu sou ferido, eu sou o primeiro a querer perdoar, né, aquela pessoa e não desejar a vingança, não desejar revidar aquilo, né, na mesma intensidade ou de forma desproporcional ao ataque que eu sofri. Misericórdia é compaixão, é empatia, é se colocar no lugar do outro, é sofrer a dor do outro, né, e é se posicionar de uma forma ativa para que o outro alcance também, né, a graça e a misericórdia de Deus. Coisa linda, né? Então esses são os misericordiosos, e eles certamente alcançarão misericórdia, como diz a oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, assim como nós também perdoamos, certo? Então esses alcançarão misericórdia. E os limpos de coração? Quem serão esses limpos de coração de que Jesus fala aqui no versículo 8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração são aqueles que, embora tenham nascido, sido educados, criado, crescido, né, de acordo com esses valores do mundo,
Mantenha os seus corações limpos da corrupção, da miséria, da imoralidade, do pecado, da mentira, não é verdade? Da idolatria, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Esses são os limpos de coração, que não veem maldade nas pessoas, né? Em princípio, as pessoas são amadas por Deus. Em princípio, as pessoas sempre têm algo de bom a oferecer, né? Esses são os limpos de coração. Não tem rapina, não tem amargura, não tem ressentimento. O coração dessas pessoas é leve. E por isso elas vão muito mais longe, porque não carregam esse fardo do peso da acusação, né, da culpa contra o outro, né, contra o próximo. Não, eles são limpos de coração primeiro porque reconhecem tudo aquilo que nós já dissemos aqui, que eles são em si mesmos miseráveis. E se não fosse a graça de Deus, eles nada teriam a oferecer. Então, né, e são limpos de coração porque buscam a cada dia, e isso é muito importante, o crescimento, a edificação, a santificação, está aqui o livro, a santidade, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, eu quero deixar bem claro que, óbvio, que quando Jesus proferiu esse discurso, ele não tinha em mente pessoas perfeitas, porque nenhum de nós jamais alcançará todas essas qualidades, né, ao nível da perfeição. Certamente nós não conseguiremos isso. Agora, essas devem ser metas. A cada dia nós devemos buscar esse crescimento, sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Mestre, porque Jesus não apenas falou isso, ele vivenciou, ele ensinou pelo seu próprio exemplo. Então todas essas qualidades que Jesus cita aqui, ele mesmo vivenciou, mostrando que nós, né, podemos também, por intermédio da oração, da meditação na sua palavra e na sua vontade, da busca da sua justiça, né, através da consagração, através da iluminação do Espírito Santo, da assistência do Espírito Santo em nossas vidas, nós certamente podemos nos tornar, né? Vejam que isso aqui é um padrão de santidade, isso aqui é um padrão de bondade, né? Isso é o padrão de comportamento que nós devemos buscar no nosso dia a dia. Então, ainda que nós não consigamos, né? Ainda que nós sejamos imperfeitos em todas essas qualidades, vamos ser a cada dia menos imperfeitos. Vamos colocar isso como propósito das nossas orações também, não é verdade? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, né? E o Espírito Santo tem que interceder, ou seja, tem que intervir por nós, para que nós oremos de forma que seja agradável ao Pai, de acordo com a vontade dele. Então vamos começar as nossas orações por aí, confessando as nossas falhas, confessando, né, as nossas imperfeições e pedindo que Deus nos ilumine para que a cada dia nós sejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Jesus não só falou, ele viveu isso aqui que nós estamos dizendo, né? Os pacificadores são aqueles que agem de forma contrária aos que promovem contendas, dissensões, facções. São aqueles, queridos, que são impelidos por Deus para buscarem sempre o acordo, o consenso, né? A pacificação, a unidade, a comunhão. São aqueles que estão sempre trabalhando para acalmar os ânimos, né? Para largar os ânimos. Estão sempre ensinando e crendo que a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos corações, não é verdade? E nós devemos ter essa paz. Os verdadeiros pacificadores sofrem quando vêm conflitos, né? Principalmente conflitos que não têm o menor sentido, né? Crises, facções e divisões na igreja ou fora dela, guerras que não têm o menor sentido. Os pacificadores, né? Eles sofrem com isso. Eu lembro uma vez que eu já falei aqui que nós trabalhamos em comunidades do entorno que eram muito carentes e tudo, e muito violentas, né? E eu me lembro uma vez que nós estávamos saindo de um culto pela manhã, e aquele culto abençoado, querido, escola dominical, depois o culto, aquela coisa, aquela unção, aquela presença maravilhosa de Deus. Aí eu saí com a minha família e o meu carro, né, voltando lá dessa cidade. E no meio da rua eu me deparei com uma cena de briga. Tinha dois homens brigando mesmo, saindo no tapa, né? Dois homens lá, e assim, nitidamente eles estavam embriagados, porque isso era muito comum naquela cidade, né? A gente chegava domingo ali para o culto de manhã e a gente via às vezes as pessoas caídas na rua, de tanto que haviam bebido no sábado anterior e continuavam bebendo até o fim do domingo, né? Então, de repente eu me deparei com essa crise, com esse conflito, com essa briga na rua,
Queridos, e aí foi um impulso, não estava em mim isso, foi algo que eu fiz, eu diria até que eu nem recomendo que seja feito, é porque eu nem refleti. Na verdade, eu fui levado pelo impulso mesmo, deveria ter refletido mais. Mas eu parei o meu carro no meio da rua, a minha família dentro do carro, meus filhos todos eram pequenos ainda, eu saí do carro e fui apartar a briga, você acredita nisso? Podia ter saído facada, podia ter saído tiro, eu nem pensei nisso. Eu simplesmente fui ali e fui apartar aquela briga. Queridos, claro, não é uma atitude que eu deveria ter tomado, né? Mas apartei a briga, deu certo, ainda falei de Jesus para um e para outro e tal, eles foram. Mas a grande questão, queridos, é que os pacificadores, eles se incomodam com conflitos que não têm a menor razão, com crises que surgem do nada, né? Às vezes apenas por causa de egos, né? Excessos de egoísmos, excessos a falta de empatia e de visão do outro, né? E aí criam-se conflitos, às vezes dentro da própria igreja, que podiam ser evitados. Os pacificadores, né, têm aversão a esse tipo de coisa. Você vê na carta de Paulo aos Coríntios como Paulo lutou, né? Como Paulo era assim um lutador contra esse tipo de atitude no meio da igreja, porque ali em Corinto havia realmente as divisões, as facções, haviam nomes que eram muito considerados, né, de pregadores que eram muito conhecidos e tudo, e ficava aquela divisão, aquele é melhor, e não havia unidade na igreja. E isso foi uma preocupação de Paulo. Então ele agiu ali na sua carta, ele age como um pacificador, né, para trazer conciliação à igreja, porque isso certamente é uma atitude detestável a Deus, pode acreditar, né? E aí, amados, nós temos todas essas qualidades. Então, para repetir, bem-aventurados os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores. E quais são as promessas? Deles é o reino dos céus. Eles serão consolados, eles herdarão a terra, né? Eles serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus, né? Agora, só para ficar claro, quando a Bíblia diz aqui que, né, quando Jesus diz serão chamados filhos de Deus, ele tem em mente o juízo onde os bodes serão separados das ovelhas e as ovelhas serão chamadas filhas de Deus, né? Nós seremos chamados filhos de Deus. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, porque a tua palavra realmente é vida. Nós reconhecemos as nossas imperfeições e somos constrangidos pelo teu grande amor a reconhecer em nós a nossa dependência total de ti, Senhor. Somos gratos pela cruz, somos gratos pela graça que é estendida em nosso favor, somos gratos pelo novo caminho que foi aberto, que nos permite um acesso confiante ao trono de Deus. Somos gratos porque nós vivemos uma nova realidade e temos uma nova perspectiva que busca a santidade, que busca agradar ao Senhor, que busca viver de acordo com os padrões de santidade que a palavra de Deus estabeleceu. Então somos gratos a ti, Senhor, fortalece as nossas vidas. Pai, eu sei que há pessoas que estão tristes, pessoas que estão quase desfalecendo na fé, pelas perdas que sofrem, pelo medo que sentem, pelo pavor que sentem diante de tudo que nós estamos vivenciando nesses dias, Pai. Mas eu te peço, o teu Espírito, que é consolador, alcance todos nós, Senhor, e nos traga um novo alento, uma nova perspectiva, uma nova confiança, que todas essas pessoas sejam renovadas, ó Deus, não apenas na obediência, mas, Senhor, na confiança, na segurança que nós temos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os que estão enfermos, aqueles que estão com dificuldades, os que estão internados nos hospitais, aqueles que estão assistindo agora, que estão enfermos, que sejam alcançados pela Tua misericórdia e pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. E haja perdão, Senhor, para os nossos pecados, e aqueles que Te recebem agora sejam também, ó Deus, aceitos nesse reino maravilhoso de graça, de paz e de alegria que nós todos experimentamos. E em todas essas coisas, que o Teu nome seja glorificado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos, traga muita alegria para vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Amém?